Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 30 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Há um fato, como logo veremos, há de fato, como logo veremos, muitas outras ideias curiosas e complicadas da filosofia de Santo Tomás, além dessa ideia primária de um senso comum central, nutrido pelos 5 sentidos. Mas nesse estágio, o importante da história não é somente que essa era uma doutrina tomista, mas que ela é verdadeira e eminentemente uma doutrina cristã. Pois sobre esse ponto muitos autores modernos escrevem muitos absurdos e mostram mais do que uma normal capacidade de se equivocar. Tendo assumido, sem nenhum argumento, a princípio, que toda a emancipação deve afastar os homens da religião, em direção à irreligião, eles esqueceram completa e cegamente de uma característica proeminente da própria religião. Não será possível ocultar de alguém, por mais tempo, o fato de que Santo Tomás de Aquino foi um dos grandes libertadores do intelecto humano. Os sectários do século XVII e XVIII foram essencialmente obscurantistas e mantiveram a lenda obscurantista de que o escolástico foi um obscurantista. Isso estava se desgastando até mesmo no século XIX. Será impossível mantê-lo no século XX. Isso não tem nada a ver com a verdade de sua teologia ou dele próprio, mas somente com a verdade das proporções históricas que começa a reaparecer à medida que as querelas começam a abrandar-se. Eis apenas um dos fatos que se sobressaem na história. É certo dizer que Tomás foi um grande homem que reconciliou a religião com a razão, que a expandiu na direção da ciência, que insistiu que os sentidos eram as janelas da alma e que a razão tinha o direito divino de alimentar-se de fatos e que era atividade da fé digerir a pesada refeição da mais substancial e prática das filosofias pagãs. É um fato, como a estratégia militar de Napoleão, que Tomás de Aquino estava, desse modo, lutando, ao contrário de seus rivais, em nome de todos os liberais e iluministas, ou quanto a isso, em nome de seus sucessores e suplantadores. Aqueles que, por outras razões, honestamente aceitam o efeito final da reforma, enfrentarão, todavia, o fato de que o escolástico foi o verdadeiro reformador e que os reformadores posteriores foram reacionários em comparação. Não uso a expressão como repreensão, desde meu próprio ponto de vista, mas como um fato desde um ponto de vista progressista moderno. Por exemplo, eles fixaram suas mentes ao regresso à suficiência literal das escrituras hebreias, quando São Tomás já tinha falado acerca do espírito dando graças à filosofia grega.
Ele insistia no dever social das obras, eles no dever espiritual da fé. A vida mesma do ensinamento tomista é de que se deve confiar na razão. A vida mesma do ensino luterano é de que a razão é completamente suspeita. Agora, quando esse fato for considerado um fato, o perigo é que toda a oposição instável se desloque para o extremo oposto. Aqueles que até aquele momento insultavam o escolástico, chamando-o de dogmatista, começarão a admirá-lo como um modernista diluidor de dogmas. Eles começarão apressadamente a adornar sua estátua com todas as guirlandas murchas do progresso e apresentá-lo como um homem além do seu tempo, onerando-o com a imotivada imputação de ter produzido a mentalidade moderna. Descobrirão sua atração e, de certo modo, apressadamente assumirão que ele era como eles, porque era atraente. Até certo ponto, isso é perdoável. Até certo ponto, isso aconteceu com São Francisco. Mas não iria além de certo ponto no caso de São Francisco. Ninguém, nem mesmo um livre pensador como Renan ou Matthew Arnold, pretenderia que São Francisco fosse algo mais do que um devoto cristão, ou tivesse algum outro motivo original que não a imitação de Cristo. Mesmo assim, São Francisco também tinha aquele efeito libertador e humanizador da religião, embora talvez mais na imaginação do que no intelecto. Mas ninguém diz que São Francisco estava afrouxando o código cristão, quando estava de fato apertando-o como a corda do hábito do frade. Ninguém diz que ele meramente abriu as portas para a ciência cética, ou franqueou a passagem para o humanismo pagão, ou ansiou somente pela renascença, ou estabeleceu compromissos com os racionalistas. Nenhum biógrafo pretende que São Francisco, quando abria os evangelhos e lia a esmo as grandes passagens sobre a pobreza, estava realmente abrindo a Eneida e praticando a sors vigiliana. Aqui tem uma nota na sors vigiliana dizendo o seguinte: um tipo de bibliomancia que extraía das obras de Virgílio profecias e conselhos, tradição que remonta provavelmente ao século II depois de Cristo. Abrindo a Eneida e praticando a sors vigiliana por respeito às letras e ensinamentos pagãos. Nenhum historiador pretenderá que São Francisco escreveu a canção Irmão Sol, Irmã Lua, em imitação ao hino homérico a Apolo, ou amava os pássaros, porque tinha cuidadosamente aprendido todos os truques dos augúrios romanos. Aqui tem uma outra nota explicando augúrios romanos. Uma casta sacerdotal romana que interpretava presságios pela observação do voo das aves, além de outros sinais da natureza. Em resumo, muitos cristãos ou pagãos, agora concordariam que o sentimento franciscano foi principalmente um sentimento cristão, surgido internamente de uma fé inocente, se quiserem, ignorante, da própria religião cristã. Ninguém
como eu disse, afirma que São Francisco se inspirou principalmente em Ovídio. Igualmente falso seria dizer que Tomás de Aquino teria se inspirado principalmente em Aristóteles. A lição de toda a sua vida, especialmente da fase inicial, toda a história de sua infância e escolha de carreira, mostram que ele era suprema e diretamente devocional e que amava apaixonadamente a devoção católica muito antes de ter de lutar por ela. Mas há também um exemplo especial e conclusivo disso, que uma vez mais liga Santo Tomás a São Francisco. Parece estranho que se esqueça que esses dois santos estavam, de fato, imitando um mestre, que não era Aristóteles, muito menos Ovídio, quando santificaram os sentidos ou as coisas simples da natureza. Quando São Francisco caminhava humildemente por entre as feras, ou Santo Tomás debatia cortesmente por entre os gentios. Aqui eu quero chamar a atenção, antes que a gente esqueça, para uma espécie de profecia, né, que o Chesterton faz aqui, que se cumpriu. Né? Ele diz aqui no texto anterior que eu li: aqueles que até aquele momento insultavam o escolástico, chamando-o de dogmatista, começarão a admirá-lo como um modernista diluidor de dogmas. Eles começarão apressadamente a adornar sua estátua com todas as guirlandas murchas do progresso e apresentá-lo como um homem além do seu tempo. Essa é a profecia de Chesterton. Vocês imaginam que os modernistas fizeram exatamente isso na igreja, né? É muito provável, quase certo, eu não estou bem certo das datas aqui, mas é quase certo que na época em que Chesterton escrevia essas frases, já estava vivo quem iria tentar deformar toda a doutrina de São Tomás de Aquino a favor do modernismo. Fazendo exatamente isso que o Chesterton disse, apresentá-lo como um homem além do seu tempo, um modernista avant la lettre. Esse sujeito, ele foi considerado, né, pela Igreja Modernista como um grande tomista do século XX. E, por ironia, né, do destino, ele era dominicano, da mesma ordem de Santo Tomás de Aquino. Né? E chamava Domingos. Né? Esse cara se constituiu no teólogo tomista mais influente e ele se chamava Dominique Cheny. Né? Então, ele é chefe de uma escola tomista francesa, modernista, que tenta fazer isso, né? Tenta acolher Santo Tomás de Aquino dentro do modernismo. Né? Então, vocês veem que Chesterton tem o faro muito bom. Né? Então, aquela obra, por exemplo,
da Suma Teológica, editada pela editora Loyola, aquela obra de capa dura, verde, né? De 9 volumes. Aquela obra é traduzida do francês, e o grupo que preparou aquela obra com os seus comentários, inclusive, e principalmente com os comentários, né? Com as introduções, etc. São todas. Esse grupo é todo desse dominicano chamado Dominique Cheny, né? Então, aqueles que não percebem isso não atinam para um ponto central da religião, mesmo que este seja uma superstição. Não atinam para o exato ponto que eles chamariam o mais supersticioso. Falo de toda a assombrosa história do Deus-homem dos Evangelhos. Uns poucos sequer veem tal história tocar São Francisco e seu puro e letrado apelo aos Evangelhos. Falarão sobre a prontidão de São Francisco em aprender das flores e passarinhos como algo que só pode apontar para a renascença pagã. Então, São Tomás, nesse aspecto, é considerado precursor da Renascença, né? Enquanto isso, o fato os encara de frente. Primeiramente, que ele aponta para o Novo Testamento, e em segundo lugar, que ele aponta para além, se não para outro lugar, para o realismo aristotélico da Suma de Santo Tomás de Aquino. Eles imaginam vagamente que qualquer um que esteja humanizando a divindade a esteja paganizando, sem perceber que o ato de humanizar a divindade é, na realidade, o mais forte, cabal e inacreditável dogma do credo. São Francisco se tornava mais parecido com Cristo e não meramente com Buda, quando considerava os lírios do campo ou as aves do ar. E Santo Tomás estava se tornando mais verdadeiramente um cristão e não meramente um aristotélico, quando insistia que Deus e a imagem de Deus entraram em contato por meio da matéria com o mundo material. Esses santos foram, no sentido mais exato do termo, humanistas, porque insistiam na imensa importância do ser humano no esquema teológico geral das coisas. Mas não eram humanistas marchando pela estrada do progresso, que leva ao modernismo e ao ceticismo geral, pois, em seu próprio humanismo, afirmavam um dogma, hoje muitas vezes considerado o mais supersticioso superhumanismo. Fortaleciam aquela assombrosa doutrina da encarnação, que os céticos acham a mais difícil de acreditar. Não pode haver uma parte mais rígida da divindade cristã do que a divindade de Cristo. Este é um ponto que é de fato muito central, que esses dois homens se tornaram mais ortodoxos quando se tornaram mais racionais
e naturais. Somente por serem assim ortodoxos, eles puderam ser tão racionais e naturais. Em outras palavras, o que pode ser chamado de teologia liberal foi desenvolvida desde dentro, de dentro dos mistérios originais do catolicismo. Mas essa liberalidade não tinha nada a ver com o liberalismo. Na realidade, ela não pode sequer agora coexistir com o liberalismo. Aqui tem uma nota dizendo assim: uso aqui a palavra liberalismo no sentido estritamente limitado da teologia, o mesmo que Newman e outros autores utilizam. Em seu sentido político popular, como enfatizo mais tarde, Santo Tomás tendia fortemente a ser um liberal, especialmente para sua época. Aqui, essa nota está marcada como nota do tradutor, mas não é nota do tradutor, tá certo? Então, é a nota do próprio Chesterton, né? A questão é tão contundente que tomarei uma ou duas ideias de Santo Tomás para ilustrar o que quero dizer. Sem antecipar o esboço elementar do tomismo, que deve vir depois, os seguintes pontos devem ser aqui observados. Por exemplo, foi uma ideia muito especial de Santo Tomás a de que o homem deve ser estudado em toda a sua integral humanidade. Que um homem não é um homem sem o seu corpo, tal como não o é sem sua alma. Um cadáver não é um homem, mas um espírito também não o é. A escola anterior de Agostinho, e mesmo a de Anselmo, negligenciara isto, tratando a alma como o único tesouro necessário, envolto por um tempo em um desprezível guardanapo. Note bem o que o Chester está falando aqui, né? Porque é aquela coisa de considerar o homem puro espírito, né? Mesmo aqui, eles eram menos ortodoxos por serem mais espirituais. Está falando de Agostinho, de Santo Agostinho e Santo Anselmo, hein, gente? Às vezes, eles rondavam as fronteiras daqueles desertos orientais que se estendem até a terra da transmigração, onde a alma essencial pode passar por centenas de corpos acessórios, reencarnada até mesmo em corpos de feras e pássaros. Então, esses dois santos, né, que ele está querendo dizer, rondavam muitas vezes as fronteiras daqueles desertos orientais que se estendem até a terra da transmigração. Santo Tomás se deteve tenazmente no fato de que o corpo de um homem é seu corpo e sua mente é sua mente. Que ele pode apenas ser o equilíbrio e a união dos dois. Ora, isso é, em certo sentido, a noção naturalista, muito próxima ao moderno respeito por coisas materiais, um louvor ao corpo
que poderia ser cantado por Walt Whitman ou justificado por D.H. Lawrence. Só para... Tem duas notas aqui só para colocar esses dois indivíduos na descrição aqui do Chesterton, né? Então vamos lá. O Walt Whitman, 1819-1892, foi um poeta, ensaísta e jornalista inglês. Pelo modo de retratar o amor e a sexualidade, depreende-se que Whitman foi homossexual. Ligou-se a tendências espíritas, tendo sido admirador da ocultista russa Helena Petrova Blavatsky. Esse é o Walt Whitman. Agora, David Herbert Richards Lawrence, 1885-1930. Então, ele tinha, quando Chesterton coloca o nome dele aqui, tinha sido morrido poucos anos antes, né? Então, foi romancista, poeta, dramaturgo, crítico literário e pintor inglês. Alguns dos seus romances chegavam a ser pornográficos, como o famoso O Amante de Lady Chatterley. Outro livro de Lawrence será citado mais à frente por Chesterton. Então, o que ele diz aqui, né? Ora, isso é, em certo sentido, a noção naturalista, muito próxima ao moderno respeito por coisas materiais. Um louvor ao corpo que poderia ser cantado por Walt Whitman ou justificado por D.H. Lawrence. Uma coisa que poderia ser chamada de materialismo, mas é o absoluto contrário do modernismo. Isso será associado, na perspectiva moderna, ao mais monstruoso, mais material e, portanto, mais miraculoso dos milagres. Está especialmente ligado com o mais assombroso tipo de dogma, que o modernista menos aceita: a ressurreição do corpo. Ou ainda, seu argumento acerca da revelação é muito racionalista e, por outro lado, decididamente democrático e popular. Seu argumento acerca da revelação não é de nenhum modo contra a razão. Ao contrário, ele parece inclinado a admitir que a verdade possa ser atingida por um processo racional, apenas se esse processo for suficientemente racional e também suficientemente longo. De fato, algo em seu caráter, que chamei alhures de otimismo, e para o qual não conheço nenhum outro termo aproximado, o levou a exagerar a extensão em que todos os homens dariam ouvidos, em última análise, à razão. Isto é, ele acreditava enfaticamente que os homens possam ser convencidos por argumentos, quando alcançam o final do argumento. Apenas seu senso comum o diria que o argumento nunca termina. Posso convencer um homem que a matéria, como origem da mente, é algo sem sentido. Se eu e ele nos gostássemos muito e lutássemos um com o outro toda noite por 40 anos seguidos. Mas muito antes de ele ter se convencido em seu leito de morte, milhares de outros materialismos teriam nascido, e ninguém explica tudo a todo mundo. Santo Tomás considera que as almas de todas as pessoas trabalhadoras e simples são tão importantes quanto as almas dos pensadores e buscadores da verdade.
E ele pergunta como todas essas pessoas teriam a possibilidade de encontrar tempo para a extensão do raciocínio que seria necessário para encontrar a verdade. Todo o tom da passagem mostra tanto respeito pela busca científica quanto a simpatia pelo homem comum. Seu argumento acerca da revelação não é um argumento contra a razão, mas um argumento pela revelação. A conclusão que ele tira disso é que os homens devem receber as verdades morais mais elevadas de modo miraculoso, ou a maioria dos homens não as receberiam de modo algum. Seus argumentos são racionais e naturais, mas sua própria dedução é toda sobrenatural. E como é comum no caso de seus argumentos, não é fácil encontrar qualquer dedução, exceto a sua própria. E quando chegamos a ela, descobrimos que ela é tão simples quanto o próprio São Francisco desejaria. A mensagem do paraíso. A história nos vem do céu. Um conto de fadas que é realmente verdadeiro. Essa belíssima passagem aqui que Chesterton escreve sobre o argumento de Santo Tomás a favor da revelação, né? E que ele diz aqui que é um argumento absolutamente racional, né? O Santo Tomás apresenta logo no início da Suma contra os gentios, né? Onde ele diz o seguinte: olha, algumas verdades, principalmente as verdades mais necessárias para a vida e para a salvação da alma, ela tem que vir num pacote completo através da revelação. Por quê? Porque muitas das coisas desse pacote podem ser acessíveis ao homem pela razão, mas o homem tem que estudar demais para atingir. Vai ter que ter muito trabalho intelectual para fazer isso. E os homens simples não têm tempo nem capacidade desse trabalho intelectual. Por isso Deus nos deu esse pacote da revelação. Tá certo? Deus nos deu, inclusive, coisas que a gente podia concluir por nós mesmos. Mas levaria tempo. Demandaria erudição. Demandaria que a pessoa se dedicasse a uma vida de estudos. E as pessoas trabalhadoras e simples são tão importantes quanto as almas dos pensadores e buscadores da verdade. Por isso, Deus nos oferece isso como uma carta vinda do paraíso. Como um documento escrito no paraíso e oferecido aos homens, né? A mensagem do paraíso. A história nos vem do céu. Um conto de fadas que é realmente verdadeiro. É assim que Chesterton interpreta essa pequena passagem da Suma contra os gentios, né? Que é um argumento, é um apelo à revelação, né? É assim que São Tomás justifica, né? Por que Deus nos deu todo um pacote de verdades, algumas das quais nós poderíamos apreender pelo nosso raciocínio, mas ele deu ele pronto para nós. É mais simples ainda em problemas mais populares, como o livre-arbítrio. São Tomás é mais simples ainda, né? Se há uma coisa que Santo Tomás defende,
É o que se pode chamar de soberanias subordinadas ou autônomas. Ele era, se algo tão frívolo puder ser dito, um forte apoiador do autogoverno. Poderíamos afirmar que ele sempre defendia a independência de coisas independentes. A independência de coisas dependentes. Ele insistia que certa coisa poderia ter seus próprios direitos em sua própria região de ação. Era a sua atitude acerca do autogoverno, da razão e mesmo dos sentidos. Filha na casa de meu pai, senhora na minha. É uma expressão, né? Filha na casa de meu pai, senhora na minha. E nesse exato sentido, ele enfatizava uma certa dignidade no homem. Uma certa dignidade no homem, que era às vezes tragada por generalizações puramente teístas sobre Deus. Ninguém diria que ele desejava separar o homem de Deus, mas ele queria distinguir o homem de Deus. Nesse sentido estrito de dignidade e liberdade humanas, há muita coisa que pode ser e é agora apreciada como uma nobre liberalidade humanística. Mas não nos esqueçamos que o resultado disso foi exatamente aquele livre-arbítrio ou a responsabilidade moral do homem que tantos liberais modernos negariam. Dessa sublime e perigosa liberdade pendem o céu e o inferno e todo o misterioso drama da alma. Isso é distinção e não separação. Mas um homem pode se separar de Deus, que em certo aspecto é a maior distinção de todas. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque nós vamos entrar em outras coisas aqui que não dá para parar no meio. Então estou no topo aqui da página 37. Então aqui a gente vê, né, a sutileza, a delicadeza, o apreço, o cuidado de Chesterton em relação à contribuição de Santo Tomás de Aquino, inclusive nas discussões do tempo de Chesterton. Note que ele está apresentando Santo Tomás de Aquino aqui através de problemas reais enfrentados pelo mundo no tempo dele. E o que diria Santo Tomás, o que ele disse, né, e que pode ser aproveitado no tempo dele, Chesterton, né? Então ele está estendendo ou usando a doutrina de Santo Tomás para discutir com os contemporâneos, com seus contemporâneos, né? Que são de alguma forma nossos também. Então ele tá levantando, né, o problema da
valorização que São Tomás dá, né, das coisas materiais. E coloca como oposto disso, ou como uma coisa comparável a isso, né, a posição de Santo Agostinho e Santo Anselmo, né, na primeira comparação dele. E mais, ele fala que o que o Santo Tomás dizia, né, sobre esse composto, corpo e alma, era quase que uma noção moderna, naturalista, que poderia ser cantada por Walt Whitman e Lawrence, D.H. Lawrence, né? Pessoas, literatos, intelectuais da época do Chesterton, né? A outra coisa ele cita é a questão do Santo Tomás em relação à revelação. Que coisa mais equilibrada, né? Que argumento mais equilibrado a favor da revelação. Né? E depois ele acaba aqui, nós acabamos aqui de ler a respeito do livre-arbítrio, né? E das coisas que o homem tem autonomia de fazer, né? Autogoverno. Mas ele nos alerta, né, que essa liberdade do homem, não é, ela vem com um preço, né? Dessa sublime e perigosa liberdade pendem o céu e o inferno e todo o misterioso drama da alma. Né? Certo? Então, gostaria de ouvir, se houver, os comentários e as perguntas sobre a leitura de hoje. Notem, gente, que é por esses insights que Chesterton está nos apresentando aqui o Santo Tomás, né? É que Etienne Gilson julgou, né, essa obra uma obra de gênio, uma obra extraordinária, né, sobre Santo Tomás de Aquino. Esses insights de São Tomás de Aquino vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Tá? A Cristina levantou a mão. Tudo bom, professor? Tudo em paz. Agora apareceu na selva. Eu apareci na selva porque alguém me colocou na selva. Esses dedinhos no celular, eles são incríveis. Porque vocês têm, por alguma razão. Fui eu. Tá vendo aí? Minha norinha me colocou na selva. Eu tô igual São Francisco no meio do mato. Entendeu? Eu tava aumentando Professor. a área aí que na selva. Pois é uma coisa de doido. Eu tô na selva aqui. Professor, acho que essa parte do livro é o ponto alto do livro. É. Esse primeiro capítulo é impressionante. É impressionante, não é? É impressionante. Eu já tinha lido há mais tempo e o livro, nesse capítulo, está tudo marcado. Que belo, olha, que belo, não sei o quê. Mas restou aqui um ponto de interrogação. Eu pus assim, ver. Eu falei, vou perguntar para o professor Anguete, porque eu não vi, assim, eu não compreendi a resposta no correr aqui. É na página 30, no segundo parágrafo, a partir da metade da página. Foi onde que eu comecei a ler, inclusive. Ah, pois é. Aqui, a última frase é essa aqui. Tendo assumido, sem nenhum argumento, a princípio,
que toda emancipação deve afastar os homens da religião em direção à irreligião, eles esqueceram completa e cegamente de uma característica proeminente da própria religião. Essa frase aqui eu coloquei ver e um pontinho de interrogação. O senhor gostaria de dizer alguma coisa? Então, ele está falando aqui, no plural aqui, né, sobre os autores modernos, né? Os autores modernos. Então, o que ele está dizendo aqui, o Chesterton, é que é o seguinte: a modernidade veio com uma ideia renascentista até, né, da emancipação do homem. Né? Emancipação do homem. No sentido material da coisa, né? Quer dizer, a Renascença trouxe consigo uma ideia, né? Uma ideia de que nós poderíamos nos libertar de todo o peso medieval. O peso que eles estavam dizendo aí era o peso da religião, principalmente o peso do decálogo, o peso dos 10 mandamentos. Nós precisávamos emancipar-nos. O homem estava muito preso. E nós éramos muito mais do que isso. Nós poderíamos curtir mais as coisas da vida. Não é? Nós estávamos engessados nesse esquema teológico cristão. Não é? Os autores modernos, né, eles são herdeiros da Renascença. Né? E essa ideia da emancipação do homem, que ele diz aqui, né, que a emancipação deve afastar os homens da religião em direção à religião, porque é a religião que pesa, que nos dá limites. Nós não podemos ter limite, o homem não tem limite, né? O homem pode descobrir tudo, pode viajar para todos os lugares, né? Lembra que a Renascença foi a época das grandes navegações, né? As grandes descobertas de outras regiões no planeta, etc. Né? Mas o que ele quer, o que Chesterton quer dizer aqui, é que o grande emancipador do homem já tinha existido, que foi Santo Tomás de Aquino. E aqui ele dá alguns exemplos de emancipações que Santo Tomás promoveu para o homem. Né? Para o homem. Quer dizer, ele começa, né, a dizer, não é, da emancipação da razão do homem. Santo Tomás de Aquino, como que disse para nós, né? Olha, escuta, a sua razão, ela tem uma região em que ela pode ser livre. É seu direito usar a razão. Não é? É seu direito usar a razão. Então ele estava emancipando, não é? a razão do homem. O homem é corpo e alma. E enquanto corpo, ele tem uma certa emancipação, ele tem um direito de ser material. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, o homem, como ele é um composto, a parte material do homem
ela pode exercer certa emancipação. Tem esse direito dado por Deus. Tá certo? A vontade do homem, ela também tem uma esfera de emancipação. Existe o livre-arbítrio. Não é? O homem tem direito ao autogoverno. Não é? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o grande emancipador do homem foi Santo Tomás de Aquino. E não foi, essa emancipação não foi na direção da irreligião. Foi exatamente o contrário. Foi na direção da religião. Não é? Então, a grande mensagem de Chesterton é que depois de Santo Tomás, esse composto corpo e alma, todas as áreas em que o homem trate com a natureza das coisas materiais, ele tem direito de tratar as coisas materiais de forma emancipada, né? Mas como ele disse aqui, o Chesterton, ele nos alerta, né, para uma coisa muito interessante. Sim, o homem tem a vontade livre, mas ele tem que aceitar as consequências dessa liberdade. A mesma coisa com o corpo. Não é? O homem pode fazer muita coisa com o corpo dele, sem se esquecer que ele é composto de corpo e alma. Tudo que ele fizer com o corpo vai ter um reflexo na alma. Não é? Então, eu acho que a grande mensagem do Chesterton, quando ele fala de emancipação dos modernos, ele está dizendo: olha, vocês foram para o lado errado. Vocês deviam ter prestado atenção num cara lá da Idade Média que vocês esqueceram, né? Porque o que a Renascença fez? A Renascença, para ficar livre dessas coisas todas, ela preferiu beber nas fontes da antiguidade do que beber nas fontes escolásticas. Né? Justiça seja feita. A escolástica tardia, ela se enrijeceu muito. Né? O espírito de São Tomás de Aquino foi logo perdido historicamente. Né? E os renascentistas eram herdeiros dessa escolástica rígida e não tiveram capacidade de voltar a Santo Tomás de Aquino. Né? Eu acho que é isso, viu, Cristina? Não sei se eu respondi a sua dúvida. Respondeu sim. Então, alguém... Eu continuo na selva, colocado por minha nora, Maria Cristina, e quero perguntar se vocês têm mais alguma observação. Eu sugiro a vocês, né, que quem puder, né, reler esse capítulo, né? Nós ainda talvez estejamos longe de... Não sei até que ponto a gente está longe do final do capítulo, mas depois que a gente terminar, vale a pena. Talvez a próxima leitura a gente acabe o capítulo. Mas esse capítulo é muito interessante. Né? Não só a comparação que ele faz, né, de São Francisco, a tese dele, fundamental nesse capítulo, é de que São Francisco e Santo Tomás fizeram uma mesma obra. Né?
de emancipação, né, do cristianismo das coisas perigosas a que ele estava sujeito naquele momento específico histórico, né? Então, para mim, a chave de entendimento desse capítulo é essa ideia central, e que o Chesterton vai usar todos os argumentos dele como um bom retórico, um excelente retórico que ele era, para nos fixar essa ideia, né, na nossa cabeça. Tá certo? Então, não tendo mais comentários, Deus lhes pague a presença, a paciência, a participação. Se Deus quiser, amanhã a gente retorna na página 37. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.